Hoje vamos criar um menu de loja no Roblox Studio que vai deixar seu jogo com cara de jogo profissa. Vamos travar a câmera, aplicar um blur de fundo e abrir esse menu com uma transição suave. Se você quer aprender mais coisas assim legais para os seus jogos, já deixa o like, se inscreve no canal e partiu o tutorial. Bom, vamos fazer então a nossa GUI. Fazer o seguinte, aqui no Starter GUI, vou clicar com maisinho, vou escolher Screen GUI. Aqui, vou escolher, dentro da Screen GUI, eu vou escolher Frame. No Frame, eu vou abrir aqui o Window Properties e vou escolher o Anchor Point desse frame, é 0.5. Com isso, ele vai ficar sempre na mesma posiçãozinha, ele vai ficar sempre responsivo. Outra coisa que eu vou fazer aqui, no Position dele, também vou deixar 0.5. E no Size dele, também vou deixar 0.5. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui no Frame, eu vou aplicar aqui o UI, Aspect Ratio. E isso eu vou ajustar o seguinte, ó. Eu posso deixar ele com o ratio que eu quiser, tá bom? Ó, posso deixar 1, posso deixar 2, ok? Se eu quiser ele retangular, eu posso deixar ele 1.5. Tá? Com isso, olha só, quando eu fizer isso, ó, ele ajusta e ele ajusta, tá? Ele tá sempre na metade da tela e ele ajusta. Se eu quiser 1, ó, ele fica quadradinho. Se eu quiser 1,5, se eu quiser, ó, 3, ele vai ficar comprido e aí vai, ó. Você vai ajustar do jeitinho que você quer, tá? Vou deixar 1.5. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui um UI Stroke. Um UI Corner primeiro. Ele vai ficar com os cantinhos arredondados e eu vou deixar ele aqui com 16. Outra coisa que eu vou aplicar é um UI Stroke, uma bordinha. UI Stroke, uma bordinha. E esta bordinha eu vou deixar ele com 8. 8 não, 4. Tá? E o background dele também. Então, o background dele, color, eu vou deixar ele azulzinho. E beleza, ok? Ó, testando. Tá legal, tá legal. Beleza? Joia. Agora, eu vou fazer o seguinte. Bom, vou criar aqui no frame um text label. Esse text label, aqui no Anchor Point, eu vou deixar ele 0.5. Ok? No Position, também vou deixar ele aqui, ó, em X. 0.5, ok? No Size, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desligar o offset dele. E no Size, eu vou deixar, aqui no Scale, eu vou deixar 1. E no Y, eu vou desligar o offset também, que a gente vai deixar sempre proporcional. E vou deixar 0.2, ok? Beleza, vou ajustar essa fonte aqui, ó, Freedoka One, ok? Vou ajustar o tamaninho, vou deixar Text Scale. Vou trocar a cor, vou deixar branco, ele vai sumir, não tem problema, não se assuste. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar o Background Transparency dele e deixar 1, ok? Beleza, esse UI Stroke que nós usamos lá, vou dar um copy aqui e um paste into aqui. Beleza, e este label, que está escrito label, vamos trocar esse texto também. Vou ajustar aqui e chamar ele de shop. Prontinho, então o texto está pronto, tá? Legal. Vou criar também um botão, então eu vou clicar aqui no frame, vou clicar com o maisinho, e vou escolher um Text Button. Esse Anchor Point dele também, ó, também vou deixar 0.5, beleza? E vamos lá então, olha só, vou deixar então o Anchor Point desse botão 0.5, vou renomear esse botão e vou chamar ele de Exit. Ele vai ser o botãozinho fechar. Vamos ajustar a posição desse botão. A posição desse botão vai ser o seguinte, ó. Vou mexer na posição dele agora. A posição dele aqui, ó, vai ser a seguinte, ó. Eu vou ajustar a posição dele somente em X, porque no Y, que é na vertical, eu vou deixar ele simplesmente, vou trazer ele para cá, ó. Então, eu vou deixar ele aqui em 1, ok? Ele fica lá no tamanho que eu quero, na posição que eu quero. Agora, eu vou pegar o size dele. No size dele, vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou abrir aqui o X e o Y, vou desligar esse offset. Vou desligar esse offset. Ok? E eu vou ajustar o scale dele, eu vou deixar ele quadradinho. Então, ele vai ficar 0,15 no Y e 0,15 no X, tá bom? Ele vai ficar meio quadradinho. Beleza. Eu posso também colocar nele um UI Aspect Ratio. E aí, eu vou deixar ele sempre quadradinho, tá bom? Vou vir aqui, então, continuando nele, eu vou fazer o seguinte, ó. No text dele, ao invés de button, eu vou colocar o X. Ao invés do texto preto, vou deixar o texto preto mesmo? Vou deixar o texto preto mesmo, mas o background color dele eu vou dar uma corzinha. Ó. Background color, vou deixar ele vermelhinho. Ok? E para ele acompanhar, a letrinha acompanhar o tamanho do botão, eu vou usar o text scale aqui. Ele vai esticar e a fonte Fridoca. Pronto. Agora eu posso copiar esses dois aqui, ó, o UI Corner e o Stroke, vou dar um copy, vou clicar no botão Exit, paste into. Olha só que ele deu um problema, porque o X ele ficou grandão aqui, não é o que eu quero. Vou mexer então aqui no Stroke, ó, vou clicar no UI Stroke e trocar por Border, ok? Se eu não quero ele redondinho, eu não quero, eu queria ele quadradinho. Eu vou mexer aqui no Corner Radius dele, eu vou deixar 8, beleza? Beleza. E se eu quiser ele com a borda mais fina, a gente pode mexer também, mas eu vou deixar assim, tá bom? Com isso, então, a gente já tem o botão e tem o frame, tá bom? Ó, legal. Se eu quiser ele um pouquinho maior, eu posso deixar ele assim, ó. 1,5, 1, 3, 2, tá? Você vai escolher o jeitinho que você quer. Nossa, acho que tá mais legal. Bom, você pode escolher. Aqui você pode mexer no Aspect Ratio, pode deixar 1, 1,5, 1, fica quadrado, 2, fica maiorzinho, ok? Beleza, você vai escolher do jeitinho que você quer. Eu vou deixar 1,5. Beleza. Bom, vamos criar então um botão que vai abrir essa janela. Então, aqui na Screen Guia, eu vou clicar no maisinho, eu vou escolher um Text Button. Aqui nós vamos mexer somente em Y, certo? No X ele já está na posição que eu quero. Bora lá então. É o Open Shop. Então eu vou dar um nominho para ele. Rename Open Shop. Open Shop. Ok? E o Open Shop, vou fazer o seguinte com ele. Vamos lá, vamos acertar a posição dele agora. Então, o position dele aqui, ó, eu vou deixar ele em X, ele vai ficar desse tamanho que ele está, nessa posição, e eu vou deixar aqui 0,5, tá? O size dele também vou ajustar, ó. O size, ele tem o X e tem o Y. O offset a gente não vai usar, vou deixar 0, ele vai sumir lá, ó. Ok? E aqui no offset também vou deixar 0, ele vai sumir também. O scale em X eu vou deixar 0,18. Ok? E em Y eu vou deixar 0,1. Joia. Vou mexer também na fonte dele. Então, vamos lá. No Font Face Fridoca, o text dele não é button, é Open Shop ou Shop. Shop. Vou deixar o texto do tamanho do botão. Posso aplicar esses dois, Your Corner Copy. Venho aqui e paste into. Ok? Legal, ó, fez certinho, paste into, copiei. Agora a cor. Vou vir aqui, ó, você pode escolher a cor que você quiser, mas eu vou usar a mesma cor lojinha. Então eu venho aqui, ó, Pick Screen Color, escolho a cor e ok. Pronto. Joia? Então o botão já tá certinho lá no cantinho dele, tá? Ó, certinho, certinho. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos para os scripts. Então eu vou clicar aqui na Screen Guia, vou clicar aqui em Local Script e vamos então colocar, a primeira coisa que a gente vai colocar é a seguinte, vou fechar aqui um cadinho assim, ó. Vou pegar então o Local, vou pegar o Twin. O que é o Twin? O Twin Service, ele é um serviço que faz
movimentos suaves. Então ele mexe na posição, ele mexe no scale, no blur, toda a propriedade do objeto ele aplica de modo suave, em transição, num tween, tá bom? Então game get service e vou escolher por tween service, ok? Joia. Outra coisa que eu vou precisar é da câmera. Então bora lá. Então local câmera vai ser igual ao meu workspace ponto corrente câmera. Corrente câmera. Outra coisa que eu vou precisar, eu vou criar um efeito. Então, ele é uma nova instância, instance.new. Eu vou criar um blur effect e eu vou aplicar na câmera, tá? Eu já digo onde eu quero aplicar. Ao invés de eu colocar um parent, eu já coloco aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, blur.size, ele vai ser igual a 12. E se eu fizer isso e der play, olha só. Ele já aplica diretamente e não é o que eu quero. Eu quero que ele só aplique este efeito quando a lojinha for aberta. A gente vai desligar essa lojinha por enquanto, só vai abrir quando eu clicar no shop. Então vamos desligar esse Blur Effects por enquanto. Então blur.enable por enquanto é false, ok? Vou pegar também a GUI local, guia igual ao script.parent. Outra coisa que eu vou pegar é a lojinha. Antes de eu pegar a lojinha, eu vou dar um rename nela aqui, ó, e chamar ela de shop, ok? Então, a minha shop vai ser igual a GUI, wait for shield, shop, ok? Já escolhi shop. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer, eu só vou deixar shop aqui com a letra minúscula para a gente usar as boas práticas da programação, tá bom? Vou deixar shop ou shop GUI para a gente saber do que se trata. Beleza. Outra coisa que eu vou pegar é o botão open. Então, open button é igual ao GUI. GUI não, né? É GUI, dois pontos, wait for shield, open shop, ok? Beleza. Outra coisa, shop GUI. Visible, vou desligar, certo? Ponto visible igual a false. Aí sim, vou dar play e a janelinha vai sumir. Sumiu, ok? Legal. Outra coisa que eu preciso agora é o seguinte, vamos ver, eu já pus o open, falta o close, né? Vamos também colocar o close, deixa eu dar um stop aqui. Vamos criar o close button, local close button é igual ao meu shop GUI. Vou esperar pelo filho chamado exit, que a gente deu o nominho para ele aqui, ó, de exit, tá? Beleza. Vou criar as funçõezinhas então para abrir e para fechar esta GUI. Então eu vou criar local function open window, ou abre a janelinha. E pronto, já tenho a função Open Window, posso criar aqui embaixo já também a Close Window. Ok? Beleza. Aqui dentro da função Open Window, nós vamos colocar o seguinte, quando eu clicar no botão para abrir, eu vou pegar a janelinha Shop GUI e vou deixar com o Visible dela True. Ok? Só que a gente não vai deixar ele só abre e fecha, a gente vai fazer bem bonito. Então, eu vou pegar o Shop GUI.position, eu vou ajustar um pouquinho a posição dela para ela dar um efeitinho que está movimentando, para não abrir de cara, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, então 0.5, 0, 0.55 e 0, tá bom? Vou ajustar, então, essas quatro propriedadezinhas da posição, x, y, para ele conseguir fazer esse efeitinho. Vou fazer o seguinte também, tween service, create, e eu vou criar um efeito para o Shop GUI, tá bom? E aí lá dentro eu posso colocar algumas informações, então eu vou usar o tween info e eu vou criar um tween novo. Esse tween eu vou deixar 0.1, que é o tempo que ele vai durar, depois eu coloco vírgula e eu posso colocar aqui onde eu quero efetuar esse efeito, em que atributo, em que propriedade dele, no position, tá bom? Eu vou efetuar isso no position, ele vai ser igual ao UDIN, posso até copiar aqui, né? Deixa eu colocar direitinho, vai.
vai ser igual ao udin2.new, ok? E aí eu vou aplicar o seguinte. Eu vou fazer um efeito bem suave. Se aqui estava 0,5, 0, 0,5 e 0, vai ser bem pouquinho, coisa de 0,5, ó. 0, 0,5, 0, 0,5, eu levo ela lá para baixo e 0. Faz um efeitozinho de nada. E depois que finaliza, eu dou play no Twin, ok? Posso até testar isso aqui por enquanto, a gente já vai fazer mais coisas. Então, quando eu clicar no botão Open Window, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou pegar o botão Open Button, ponto, Mouse Button Up, Mouse Button Up, eu vou conectar uma função, e essa função, eu vou abrir a função Open Window, tá bom? Beleza, então dentro dessa função eu chamei outra função. Vou dar play para a gente testar se ele está abrindo a janelinha, tá bom? Vamos lá, ó. Clica, abriu, ok? Ele abriu com um efeitinho. Só que eu quero mais. Eu quero aplicar o blur aqui e eu quero travar a câmera. Então vamos continuar. Continuando a nossa funçãozinha aqui, Twin Service, Open Window, vamos criar mais um novo Twin. Então, Twin Service, Create. Agora vai ser na câmera, ok? Vou também um twininfo.new, o tempo de duração, vou dar o mesmo tempo, 0,1, e o efeito vai ser na propriedade Field of View. Vou dar um efeitinho suave, vou deixar 75 e finalizando isso, 2 pontos play, ok? Vou habilitar o blur, blur.enable igual a true. Depois, vou fazer o seguinte, Twin Service, create, e também vou aplicar o blur, twininfo.new, o tempo 0,25, vou aplicar também aqui, ó, no size. Vou deixar size igual a 12, o efeito do blur, tá bom? E por fim, eu aplico o play. Ok? Uma outra coisa que eu vou fazer antes da gente testar, no câmera, ele tem o Camera Type. E aí eu quero mexer nisso também, Camera Type. Ele vai ser igual ao enum.cameratype.scriptable. Eu travo a câmera, tá bom? Vamos testar isso aí. Então, eu vou dar play. Vou clicar no botão Shop, ele travou a câmera e aplicou um efeito de blur, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos fazer o script para fechar esse botão. Então vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. No Close Window, vou pegar então o Twin Service, create, ainda no Shopping GUI, vou fazer o seguinte. twininfo.new 0,1. Depois, eu vou também aplicar na propriedade position, que vai ser igual a udin2.new. E aí, vou fazer a mesma coisa, só vou dar um enter aqui, para ficar em 2 linhas, para você conseguir ver melhor, tá bom? Fazer o seguinte, ó, então, position, udin2.new, e vamos lá para as 4 propriedadezinhas do udin, vamos lá. É 0,5, 0, 0, depois 0,5 e 0,5, 0, 0, 0, 0, 0, peraí que eu fiz caquinha aqui, vamos de novo, ó. 0,5, 0, depois 0,55, 0,55 e 0, tá bom? Certinho. E depois, para finalizar, a gente dá play. Chama o Twin. Ok. A mesma coisa eu vou fazer para o blur. Então, Twin Service, create. Vou aplicar... Vamos lá. Twin Service, create. Eu vou aplicar isso na câmera, ok? E aí, vamos lá. twininfo.new
0.1 é o tempo de duração. Twinfo.new é o tempo de duração. O efeito da câmera, igual nós fizemos lá, é o Field of View. Ok? E agora no Field of View aqui, né? Vou colocar 70. E por último, a gente dá play. Fecha a tabelinha. E por último, dá play. Play. Ok. Vou fechar aqui o painelzinho de propriedades para não atrapalhar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Na tabelinha dou um Enter aqui para a gente conseguir ver melhor. Beleza, tá acabando. Agora eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa eu vou aplicar no Twin do Blur, tá bom? Então eu vou deixar o size dele no Blur, vai ficar 0 e play. Beleza? Beleza. Agora eu vou desligar o Blur. Então Blur.enable vai ficar igual a false. Outra coisa, depois que ele fizer isso, eu vou esperar um cadinho para a gente conseguir ver. Task weight, eu vou deixar 0.1, bem pouquinho, ok? Vou deixar a nossa GUI invisível, shopGui.visible igual a false. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o câmera, vou destravar a câmera. Câmera type é igual ao enum, ponto, câmera type, vou deixar ponto custom, que ele volta o que estava, tá bom? Beleza. Bom, close window a gente também precisa animar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, então eu vou pegar o botão close button, ponto, mouse button up, vou conectar uma função. Como eu não tenho controle, eu posso deixar aqui a seguinte, ó. Connection uma function, aqui a gente já pode colocar o close window, tá bom? Vamos testar para ver se está funcionando e a gente já faz outros ajustes, tá bom? Vamos lá, vou dar play. Vou abrir, vou fechar, funcionando. Ó, travou a câmera, fechei, voltou a câmera e saiu o blur, ó. Fechou, ok. Joia? Eu quero também habilitar nesse botão, ó, para não ficar desse jeito quando eu clico 2 vezes. Então, vamos ajustar isso bem simplesinho. Fazer o seguinte, ó, quando eu clico no Open Button, eu já abro a função Open Button, mas eu poderia verificar se a GUI está visível, se a janela está aberta. Então, eu posso fazer uma perguntinha, ó. Se o shop.visible dele for igual a true, ou seja, se ele estiver aberto, eu fecho a janela. Então, eu pego o close window, eu chamo a função close window. Agora, se não, eu uso um else, e aí eu chamo a função open window, ok? E isso aqui a gente pode comentar ou apagar, tá bom? Seguinte, vamos dar play para testar. Então, agora, quando eu aperto o botão Open Shop, eu abro ou eu fecho, ó lá, funcionando, ó. Ele aplica o blur, ele faz todos os efeitos que a gente queria. Tá bem legal, tá bem bacana. Super vale o seu like e eu já volto. Gente, hoje nós fizemos então um menu Profissa no Roblox Studio. Ele trava a tela, ele aplica um blur de fundo, ele tem uma transição suave. Tá completaço para você aplicar em qualquer loja, em qualquer menu que você quiser criar para os seus jogos. Fala que não vale um like? Vale. Vai lá com o dedinho e curte esse vídeo. Vai lá com o dedinho, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vou deixar na descrição do vídeo os scripts que nós utilizamos em aula. Eles são simples, mas eles são profissa. Tem pouco script, você faz muito com esses scripts. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você precisa acompanhar o vídeo para fazer com que os seus scripts funcionem. Por quê? Muitas coisas, aliás, boa parte delas, nós criamos lá no Roblox Studio. Então, copiar e colar script não vai fazer seu jogo funcionar. Então, não adianta escrever não funcionou, não funcionou, não funciona. O script não funciona. Lógico que não funciona, porque você precisa acompanhar todos os passos. Firmeza? Gente, olha só, vou deixar também na descrição do vídeo o link para os nossos cursos de programação. Se você quer ficar fera na programação e ainda não é aluno da Programação for Kids, você está perdendo tempo.
tempo. Olha só, clica no link e conhece nossos cursos, tem desde o básico ao avançado. Tá legal, tá da hora, só tá faltando você. Olha só, vou deixar aqui sugestões para você maratonar o canal, ficar fera na programação e nos vemos na próxima. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.